Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A você que está em casa nos assistindo, eu cumprimento você com a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos iniciar a nossa celebração com todo louvor, com toda alegria. Por isso convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos adorar ao nosso Senhor e bendizer o nome dele. Amém? Aleluia. O salmista vai dizer em seu cântico no Salmo 145, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, exaltando o nosso Deus e Rei, bendizendo o seu nome para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te cumprimentar, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Muito bom vê-los, é muito bom estarmos aqui na presença do Senhor. Quero cumprimentar também os irmãos que cultuam o Senhor conosco através da rede social. Costumo sempre dizer que nós estamos unidos em adoração ao Senhor. Aqui
aqui no templo e você que nos acompanha da tua casa, do teu trabalho, enfim, onde quer que seja, que o seu coração esteja conosco aqui nessa noite, a fim de louvar o nome santo do Senhor. Que privilégio nós temos, que privilégio temos de poder estar na presença do Senhor, de poder ser aceito por Ele para louvá-lo e engrandecê-lo. Ele vem, a volta de Jesus será visível, impactante e acontecerá. Essa é a nova série de mensagens que iniciamos ontem, pela manhã, e vamos continuar hoje ouvindo a palavra do Senhor, sendo edificado, sendo alertado daqui a pouco pelo Espírito Santo através da diaconisa Kátia Pecini. Prepara o teu coração, os teus ouvidos, como foi especial para nós ontem aqui pela manhã, com toda certeza será especial para nós também hoje. O Senhor falará conosco, a gente tem plena certeza disso, plena convicção disso, que o meu e o seu coração então esteja preparado para ouvir a voz de Deus, para que a gente seja preparado para esse grande dia. Irmãos, abra a tua Bíblia em Hebreus no capítulo 10. Nós iremos ler a partir do versículo 19 ao 24. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. O tema dessa noite é: por que ele vem? Uma pergunta para nós. Que Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, fale conosco e alcance os nossos corações nessa noite. Versículo 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos a Ele, que prometeu e é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda quando vocês veem que se aproxima o dia. Ele vem de forma visível, impactante e acontecerá. Essa é a nossa fé, nosso coração se enche dessa certeza. É nisso que cremos, é nisso que acreditamos, é por isso que esperamos a volta de Cristo. Vamos orar ao Senhor, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Pai santo, glorioso, digno de honra, glória e louvor. Como é bom, Senhor, poder estar em tua presença, Senhor. Os nossos corações se enchem de alegria, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Promove, Senhor Jesus, esta oportunidade, essa ocasião para estarmos aqui, Jesus. Pai, nós cantamos que o teu nome nós iremos bendizer, que nós vamos te exaltar, Senhor, e de fato, o que fazemos aqui, Senhor, no templo, e aí os irmãos que cultuam o Senhor nas suas casas, Senhor, exatamente isso, cultuar a Ti, prestar culto a Ti, Senhor, rasgar o nosso coração, abrir, Senhor, os nossos ouvidos, para que a Tua palavra fale conosco e nós sejamos edificados, Senhor. Pai, que pela Tua infinita misericórdia, poder e graça, o Senhor olhe para nós nessa noite, ó Deus, e que nós, dispostos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a sentir o Teu poder, Senhor, a ver a Tua glória manifestar em nosso meio, Senhor. Age, ó Deus, com infinita misericórdia, ó Pai, em nossa vida, porque não há, Senhor Jesus, sentido se estivermos aqui sem propósitos, ó Deus. E o propósito que devemos ter no nosso coração é estarmos aqui para Te louvar, Senhor Jesus, e assim a Tua presença nos envolver, a Tua gloriosa presença nos envolver, ó Deus. Fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Alcance os nossos corações aqui e os corações do que Te ouvem, Senhor, pelas redes sociais, ó Deus. Que esta certeza, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, enche o nosso coração de convicção, ó Pai. Porque o Senhor breve vem, ó Deus. Nos prepara para esse grande e glorioso dia, Senhor. Prepara o coração da Tua igreja, prepare a vida da Tua igreja, Senhor,
para que ela seja, Senhor Jesus, naquele dia aceita, anelada a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Receba o nosso louvor, Senhor, pois o nosso louvor é a expressão de elogio a Ti, a adoração a Ti, ó Deus. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, ela nos edifica, Senhor. A Tua palavra nos fortalece, Senhor. A Tua palavra nos enche de esperança, Senhor, para continuarmos crendo, Senhor, na Tua volta, ó Deus. Ah, Senhor, sê conosco no nome de Jesus nessa noite, ó Pai. Sê conosco, Senhor, revela, Senhor, e manifesta, Deus, a Tua gloriosa presença em nosso meio, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, esteja introduzido nos louvores, ó Pai, e que este lugar seja tomado pela presença gloriosa do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche os nossos corações, fale com a gente, Senhor, mexa com a gente hoje, ó Deus, nessa noite, mas que a gente saia daqui, Senhor Jesus, cheios da presença gloriosa do Teu Espírito Santo, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, é o que te pedimos, manifesta, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder no nosso meio, ó Deus, e nós te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Vamos continuar celebrando o Senhor, louvando o seu nome santo. Cantamos ao Senhor dizendo que o bendizemos, e pelo que lemos agora na palavra do Senhor em Hebreus, o que aprendemos é que é pela ação dele em nós, por conta da misericórdia dele em nós, que temos direto acesso ao Pai. Podemos entrar no tabernáculo pelas portas. Por isso, cantamos que o bendizemos. E agora, o convite para você é que você cante com a gente, que somos gratos. Somos gratos por tudo que temos. Somos gratos pelo que o Senhor dá. Este louvor é um louvor antigo. Estava brincando com o pessoal aqui do ministério, que me promoveu a pastor cantor hoje. Esse louvor é muito antigo, ele tem letra, e ele fala de gratidão em todas as situações. Então, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, exalte o nome dele, porque ele merece isso, em nome de Jesus.
descrição original, a fala original para o nome de Jesus, diretamente associado ao nome do Pai. E agora a gente canta junto e a gente quer louvar junto com a igreja sobre isso, Pai Nosso. Que a gente faça essa oração e glorifique ao Senhor agora.
Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nesse momento, eu convido os irmãos a orarem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e é em Teu santo nome, Jesus Cristo, que nós nos colocamos em Tua presença, já agradecidos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem derramado graça, o Senhor tem olhado para nós, tem tido misericórdia, e o Senhor tem olhado e tem visto as nossas necessidades. Deus, eu me coloco diante de Ti. Tu sabes quem sou. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor tem a minha história nas Suas mãos. E eu coloco a Ti como vaso, Senhor. Um instrumento, ó Deus amado, para que o Senhor fale com a igreja. Assim como o Senhor tem falado comigo, ó Deus. Usa, Senhor, assim como o Senhor usou o seu ministério, o ministério de louvor, a cada jovem, ao instrumento tocado, ao nosso diácono, Senhor, dirigente deste culto, assim como, Senhor, a ministração dos louvores, o Teu Santo Espírito, ó Deus, continue conosco, ó Pai. Eu lhe peço, ó Espírito Santo de Deus, usa, Deus, a Tua igreja, usa, Senhor, a Tua serva, e faz segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, no nome de Jesus, eu oro e agradeço, Senhor. Amém, ó Pai. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura. Também eu cumprimento aqueles que estão assistindo através da rede social. A paz do Senhor aos nossos irmãos. Não tem como a gente não tremer e não temer, porque é da palavra que a gente vai falar. E quando a gente vai falar da palavra, a gente vai falar do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, e daquilo que Ele quer falar conosco. E a leitura que eu vou fazer está lá em João 14, do 1 ao 3. Amém? A palavra do Senhor nos fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Pode se sentar, irmãos. Eu estou aqui com muito calor. Eu não sei vocês, né? Talvez seja um pouco de nervoso, porque o Senhor, Ele tem sido grandioso conosco, como igreja, como família, no nosso individual, Ele tem sido grandioso para conosco. Em nossas dificuldades, Ele tem se apresentado. E eu falo que essa série, ela, como as outras, ela nos causa assim a gente não vê a hora que aconteça, porque Ele vem falando conosco de forma estrondosa. Eu digo por mim, como Deus tem falado comigo através dos seus. Ontem foi falado sobre definitivamente Ele vem. Hoje nós vamos falar por que Ele vem. E essa leitura, quando o Senhor Ele fala que Ele iria, mas Ele iria para preparar um lugar para conosco, Ele já estava falando, pensando em todos aqueles que ainda iriam conhecê-lo. Ele não só estava pensando naquele momento, mas Ele já estava pensando em nós.
Ele já estava olhando para nós. E ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. No capítulo de João 14, ele inicia falando algo que, para mim, já há algum tempo tem me tocado muito, porque as dificuldades que a gente passa, muitas vezes, a gente fica ansiosa, a gente fica aflita, o nosso chão parece que sai do lugar, dependendo daquilo que a gente, das dificuldades que a gente vem, das provações que a gente passa. E ele fala: não se turbe o vosso coração. Quando o Pai fala para nós assim, quando o Senhor Jesus nos fala, não turbe o vosso coração, ele fala assim: olha, não fique inquieto, não fique aflito, né? Não fique apavorado, não fique desse jeito, não fique preocupado, porque você só precisa crer em mim. Não se preocupe, somente creia em mim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes em mim. O crer para a gente, no falar, às vezes é muito fácil, né? Eu creio sim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Quantas vezes a gente vai falar de Cristo para alguém e essa pessoa olha para mim: não, mas eu creio. Não, mas eu creio em Deus, eu creio em Deus, creio em Jesus, né? Mas o Senhor, Ele nos chama a atenção que isso não basta somente crer. O crer nos leva a ter fé. E a nossa fé, ela não vai aparecer muitas vezes no momento de festa. A nossa fé vai aparecer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Numa tribulação, na perda. A nossa fé, no crer nele, é nessa hora que ela se apresenta. E por que ele vem? A nossa expectativa da vinda dele é real. Só que para a gente chegar neste dia e alcançarmos aquilo que ele tem conosco, agora, nesse tempo, nós temos que crer verdadeiramente para que a gente venha ter a fé nele e que a gente venha suportar as dificuldades que não somente veio, que a gente está passando, mas também aquelas que vão vir. Jesus deixa claro para nós a sua vinda, nos conhecendo, e ele fala assim: olha, não se preocupe, somente creia. Este crer somente nos leva a entender que devemos descansar nele, confiar, não se importar com as coisas que estão acontecendo ou com o que nós estamos vivendo. Ele virá sem demora, ele garante. E isso é real. Com o passar do tempo, quando a gente olha e fala assim: olha, ele vem. Ai, mas desde quando sou pequena? Não, tá certo, eu sou pequena ainda, tá? Mas desde criança, eu escuto daqueles que era mais velho: olha, o Senhor Jesus vai voltar, o Senhor Jesus está voltando. E quando eu era criança, eu temia o ano de 2000. Porque todo mundo falava, quando eu era criança, que quando chegasse o ano 2000, quando fosse meia-noite, puf, acabou tudo. E eu ficava apavorada. Por quê? Porque eu sentava com os meus amiguinhos, tudo da mesma idade, e a gente falava assim: nossa, então a gente não vai ficar muito tempo aqui nessa terra. Isso era cabeça de criança. Hoje, eu olho e a gente fala assim: como vai ser grandioso o dia em que ele vem. Mas, ao mesmo tempo, o meu coração, eu não sei o de vocês, mas ele fica
acelerado. E eu pergunto, Senhor, me prepara, porque eu preciso crer e ter fé, porque assim eu vou alcançar aquilo que o Senhor tem para comigo. Ele continua, e ele fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele fala assim, olha, se não fosse isso, eu não teria dito. Por quê? Ele fala com verdade, porque ele conhece o pai. E ele fala também que se não for através dele, a gente não vai conhecer o pai. Mas se a gente conhece ele, a gente conhece o pai. Crendo que nós conhecemos a Cristo, então nós conhecemos o pai. E ele falou assim, olha, não se preocupem, porque se eu estou dizendo que eu vou para lá e vou preparar o lugar, é porque eu vou. É necessário muito mais do que, às vezes, para a nossa vida, crer, ter fé. Às vezes a gente coloca assim, olha, eu crer e eu ter fé, eu vou para a igreja, eu assisto os cultos, eu não perco um dia, eu trabalho na igreja, eu sou de tal ministério, então já está tudo certo, né? Ok, estou fazendo... Não está tudo certo. O crer e o ter fé vai ser, muitas vezes, nos momentos em que você está sozinho, ou você se sente sozinho, em que tudo que está ao seu redor não está fazendo sentido, e que você vai ler essa passagem, você vai falar assim, realmente eu creio nesse Deus, realmente eu creio nesse Senhor, realmente Ele vai preparar um lugar para mim, realmente Ele está preparando um lugar, porque tudo isso que está acontecendo hoje ou agora, não faz sentido, vai ser bem maior do que eu estou imaginando. A palavra de Deus, ontem, quando Ele falou que Ele vai vir, definitivamente Ele vem, certamente Ele está aqui, Ele virá. E o que eu achei incrível, eles não colocaram assim, ó, por que Ele virá? Não, Ele vem. É certo, Ele vem. E por que Ele vem? Porque Ele nos ama. Por que Cristo Ele vai vir aqui buscar os seus? Por que Ele vai preparar uma morada para a gente? Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele nos fez. Qual o propósito de tudo isso? Por que Ele vai levar com Ele homens e mulheres imperfeitos, mas que erram como eu erro, que falha como eu falho, e mesmo assim, Ele olha para mim, Ele olha para nós e fala assim, olha, eu vou para o Pai, e lá, para vocês, eu vou preparar uma morada. Creia, tenha fé, não tema o que está acontecendo, não fique preocupado, não fique ansioso, não desfoque, não tire os seus olhos de mim, não olhe para fora da janela, não tire o seu olhar daquilo que eu coloquei para você. Por quê? Porque as coisas difíceis estão acontecendo, porque tudo que está à sua volta não faz sentido daquilo que muitas vezes você acreditou. Bem rapidinho, irmãos, eu digo isso para vocês com muita fé e muita verdade. O que o Senhor tem se mostrado para mim nesse tempo, e que essa palavra tocou em mim nesse tempo, eu digo para vocês em pura verdade, só tem que ser Ele. Desde novembro, tem acontecido as coisas com a minha saúde. Mas até então, quando só é a minha saúde, você busca fé e força em Deus e caminha. Meu esposo e minha filha caminhando comigo. Mas quando vem ao redor teu e toca nos seus familiares, é mais difícil.
Porque Ele vem. Porque Ele nos ama. Porque Ele me ama. Não somente a minha saúde, meus pais também descansaram nele esse ano. Em tempo de 1 mês, mais ou menos, ambos se foram. E é como se nada mais fizesse sentido para mim. E muitas vezes na minha cama, eu olhando para o nada, eu falava assim, eu não vou me levantar. O Espírito Santo falava, levanta, levanta, não acabou, nada acabou, porque Ele vem por mim, sim, porque eu sou errante, sim, porque a minha fé é falha, sim, mas é porque eu creio, e eu creio que Ele vai vir para buscar o que é seu, um povo que é justo, que é santo, que é verdadeiro, que o adora, e que mesmo diante das dificuldades, não deixa de crer. Mas eu falei um pouquinho de mim, mas quantos de nós aqui vivem momentos difíceis? Neste momento, Deus mostrou para mim que nenhuma dor é menor ou maior, não tem peso, existe dor. Por que Ele vem? Porque quando Ele vir, tudo isso vai passar. Todas essas coisas irão acabar. E quando a gente crê e tem fé, fica mais fácil você passar pelas tribulações, pelos momentos difíceis. Estamos bem? No Senhor, sim. Estamos fortes? No Senhor, sim. Porque Ele nunca se mostrou tanto na minha vida, na minha família, como Ele tem se mostrado nesse tempo. Nunca Ele se mostrou tanto em segurar os 2 braços quando mais não aguentava e as pernas quando não mais queriam se levantar. Nunca Ele se mostrou tanto. Porque Ele vem. Porque todas essas coisas já não mais farão sentido. Não mais terá essas coisas para conosco. Eu perdi um pouco o meado da palavra, mas ele fala assim, olha, que muitas vezes, muitas não, ele fala assim, olha, que a fé, ela vem pelo ouvir, a fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus, e está lá em Romanos 10:17, eu vou ler esta passagem. Romanos 10:17. Aqui. Em Romanos 10:17 ele fala assim, olha, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então não é somente crer, o alimento da palavra é necessário. Não é somente dizer, olha, eu creio e tenho fé, mas se você crê e tem fé, você vai se alimentar, você vai ter sede daquele que pode te instruir, daquele que pode nos ensinar, e é somente através da palavra. Mas, Kátia, eu ouço bastante ministração, eu ouço bastante louvor. Que bom, continue fazendo isso. Mas a fé e o crer, ela não é somente isso. Quando ele fala assim, olha, que por sorte, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, o que ouve, entra, fica, ela forma um lugar dentro de nós, que por mais que pareça
pequeno, ela vai nos sustentar nos momentos difíceis. Em Efésios 1:13 também nos fala assim, enfim, não dá para crer na palavra senão através da fé, e esta fé sendo selada pelo Espírito Santo da promessa. Tudo isso que eu falei não vai acontecer se a gente não crer, se a gente não ter fé e se nós não tivermos o Espírito Santo. Tudo que aconteceu até esse momento é através do Espírito Santo. Todas as coisas acontecem através do Espírito Santo, que foi o que o Senhor nos deixou. E para crermos na palavra, o apóstolo João também nos fala em Apocalipse 22:12, ele fala assim, olha, e eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eis que venho cedo. E o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Todas as coisas que nós fazemos têm que estar através do Espírito Santo, e Ele nos conduz a obra a ser feita. Ele nos direciona aquilo que tem que ser feito. Ele vem, e na verdade, Ele para muitos, Ele já está. Ele vem a mim, porque Ele vem em todas as situações. Em primeiro, porque Ele prometeu, porque Ele nos ama, porque Ele nos traz a paz, porque Ele nos direciona, porque Ele deixou para a gente o Espírito Santo, e porque Ele falou assim, olha, eu vou para preparar um lugar para vocês. E esta é uma promessa que foi feita lá atrás, e essa é uma promessa para conosco. Quando Ele fala assim também, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Aquele que testifica é aquele que fala a verdade. Testificar é falar a verdade. Aquele que fala a verdade diz, certamente venho cedo. O Senhor, esse é o nosso Deus que tem nos ensinado. Ontem Ele nos falou que Ele vai vir, com certeza. Hoje Ele está falando por que Ele vai vir. Por causa de você. Por causa de mim. Porque Ele ama. Porque Ele quer estar ao nosso lado. Ele quer ter intimidade conosco. Ele vem para que nós estejamos íntimos com Ele. Como que você vai estar íntimos com o Senhor? Não é somente ouvindo a palavra, a ministração. É boa, mas não basta. Não é somente ouvindo louvores. Isso é bom, mas também não basta. A intimidade é quando você entra no quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com Ele. Quando você ora para Ele, quando você olha para Ele diretamente e fala com Ele, e aprende da palavra diariamente, fazendo desta palavra o teu caminho, a tua luz. Esta é a certeza de que Ele vem. Se nós não tivermos essa certeza que Ele vem, por que nós caminhamos? Por que nós continuamos a andar? Ele está chamando a igreja a confiar nele, a acreditar nele. Mas para confiar, para crer e ter fé, tem que ter a intimidade com ele. A intimidade vem em busca diária com Deus. E Ele vem chamando este povo. Ele é Deus. O louvor que foi cantado, e que eu falo assim, quando ele fala assim, olha, teu, tudo é, como que é a partinha mesmo? Teu,
O poder é teu. O poder é tua, né? É teu. O poder é o reino, né? Reino e poder. É teu reino e teu poder. Isso. É a glória para sempre. Poder é o reino, poder é o teu é o poder, e a glória é para sempre. Então, em todas as coisas é dele. Então, o tempo é dele. As coisas é para ele. Tudo é dele. E se ele falou que ele vai vir, por quê ou para quê, tenha certeza, o Senhor, ele vem por você e ele vem por mim. A palavra do Senhor, ele nos diz com toda a certeza que ele está próximo, que o tempo é curto e que tudo que nós estamos passando por aqui vai ser breve, mas que nós devemos preparar para crer realmente nele, ter fé nele, totalmente nele, através do Espírito Santo e ter intimidade real com ele. Em todas as coisas, o Senhor tem nos fortalecido. Irmãos, que nós possamos estar atentos, por mais simples que seja a palavra ou o louvor que nós ouvimos, mas atentamos àquilo que Ele tem nos falado, àquilo que Ele tem nos chamado, aos alertas que Ele tem nos dado. Ele é fiel para cumprir as promessas. E nós temos que estar pronto para este dia que logo virá. Amém? Eu passo a palavra para o pastor. Ele vem. Mas por que ele vem? Esse tipo de pergunta pode levantar muitas outras. Por que ele criou tudo? Por que ele fez todas as coisas? Por que Deus cria esse planeta, esse universo, cria você, eu, cria aos animais, aos minerais, aos vegetais? Por que ele faz isso? Deus não precisa de nada, nem de ninguém, para ser quem Ele é. Ele não precisa. Ele não precisa de mim, não precisa de você para ser Deus. Aí você pode pensar assim, então, estou perdendo meu tempo. Por que então eu vou tentar seguir num caminho que agrada a esse Deus? Por que então eu não vou curtir a vida? Porque eu não vou aproveitar o tempo curto da vida? Porque eu não me darei os prazeres que eu quiser? Por quê? Porque se a minha presença, se a minha adoração não faz dele maior, por que eu faço isso? O grande detalhe aqui é que aquele que é o maior, aquele que é o último, aquele que é a razão, aquele que é o centro, aquele que é o todo-poderoso, aquele que não precisa de nada nem de ninguém, ele se oferece para você, ele se oferece para mim, ele se entrega por nós, ele faz esse mundo para que as criaturas estivessem ao seu lado, tivessem a oportunidade de estar ao lado dele, todo dia. Ao final do dia, Deus descia no jardim para conversar com Adão e Eva. Mas a gente escolhe pecar. E aí Deus nos tira do jardim. Mas ao nos tirar do jardim, um novo passo é dado. Jesus, a palavra, o verbo dito na criação, ele precisa vir para nós de novo. Por nós, de novo, e ele morre por nós. E aí quando a gente lê o texto de João 14, a diaconisa Kátia usa como base na sua meditação, o texto vai dizer, no verso 18 vai dizer, eu não vos deixarei órfãos, estarei sempre com vocês.
E aí eu volto ao texto do verso 3, que ele vai dizer o seguinte: por que eu estou indo preparar lugar? Por que eu estou fazendo morada? Por que eu estou fazendo tudo isso? Para que aonde eu estiver, você também esteja comigo. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Eu fiz isso lá no começo. Eu fiz isso lá no começo da história, lá no tempo zero da história. Eu fiz isso para que você estivesse comigo todo dia. Mas você caminhou pelo mundo, você fez as suas escolhas, e por causa disso eu venho a esse mundo para te dar de novo essa oportunidade. 1 Coríntios 13 fala do grande hino do amor. E aí o texto final de Coríntios 13 é o seguinte: tudo passará. Os dons espirituais que a gente busca, porque a gente sabe que a gente precisa dele, passarão. Não serão mais necessários quando ele vier. Não terão o objetivo, a função quando ele vier. E aí, quando tudo acabar, ficará a esperança, a fé e o amor. E o maior deles é o amor. Por que ele vem? Porque ele nos ama. Porque ele nos amou desde o princípio. Porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos ama, ele se entrega. Porque ele nos ama, ele vem para nos levar de volta para si, para fazer com a gente morada, para andar conosco todos os dias, para onde ele estiver, a gente também esteja. É para isso que ele vem. É por causa disso que ele vem. Porque a sua palavra se cumpre, porque o Espírito Santo está em nós, mas principalmente, como a Kátia disse aqui, porque ele nos ama. Ele não quer que a gente viva nesse mundo desse jeito. Ele quer que o relacionamento seja do princípio. E aí muita gente vai pensar assim: mas eternidade? Ah não, eternidade não quero. Não vou ficar sentado numa nuvem, tocando harpa. Eternidade é chata. Ir para o céu é chato. Viver com Deus é monótono. Mas eles não entendem. Sabe por que eles não entendem? Porque o Deus Criador, o Deus que faz todas as coisas, e o Deus que promete a sua volta, e que promete novo céu e nova terra, Ele é eterno. E entenda isso: passar a eternidade com alguém que é eterno, significa que todo dia tem coisa nova, todo dia tem algo que a gente não conhece, todo dia tem uma experiência diferente, todo dia tem algo que a gente ainda nem imagina. Não é chato, não é monótono. É incrível, é excepcional. Sabe a grande palavra, se eu não me engano, de Drummond, que vai dizer assim: não almeje dias que você respira, mas dias que tiram a sua respiração, momentos que tiram a sua respiração. Com Cristo na eternidade, todo dia perderemos a respiração de tantas coisas incríveis que Ele tem para a gente. Ele vem porque Ele nos ama, e Ele quer isso para a gente, em nome de Jesus. Se você puder abaixar sua cabeça, nós vamos orar. Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, e como é maravilhoso saber que o Senhor nos ama tanto, porque o Senhor não precisa de nós, o Senhor não precisa da sua criação para ser tão maravilhoso assim, tão grande assim, tão poderoso assim, tão suficiente em si mesmo assim. Mas assim, sendo quem tu és, o Senhor vem para se relacionar comigo, com cada um dos irmãos aqui, com cada um desse mundo que aceitam a tua palavra, que o aceitam como seu Salvador. E apesar de nós, o seu desejo continua vívido. Aquilo, a razão pela qual o Senhor fez a criação, fez tudo lá no começo, a oportunidade que temos de nos relacionarmos com o Todo-Poderoso, essa vontade, esse desejo permanece. Graças a Deus por isso, glórias a Ti por isso, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos envolve, o Senhor nos convence, o Senhor nos demonstra o seu amor, e o Senhor quer nos ter contigo todos os dias, para sempre, 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 sempre. Aquece o nosso coração com a tua palavra, aquece o nosso coração com essa verdade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos dobrar os nossos joelhos agora. Se você quiser vir à frente e receber oração, venha, nós oraremos com você. Mas se não
tem essa necessidade, se não tem esse desejo agora, o meu convite é que você dobre o seu joelho onde você está e peça a Deus que enraize no seu coração essa mensagem, essa verdade, que Ele fortaleça isso a cada momento no seu coração, em nome de Jesus. Dobremos nossos joelhos, oremos. Se você quiser orar conosco, venha à frente.
Glórias ao Senhor. Que Deus complete em nós as palavras que forem necessárias, as convicções que forem necessárias, as transformações que forem necessárias. Obrigado a todos vocês que assistiram pelas redes sociais, a todos os nossos irmãos aqui presentes, as nossas visitas, pais da Kelly, sejam bem-vindos. Namorada do Mateus, mais uma vez, seja bem-vinda. Vocês já são nossos. Que Deus nos abençoe a cada dia, esta semana. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Ah, como é bom ser pai, hein? Puxa, é bom demais. Ainda não, esperem. Na hora certa vocês serão e vocês vão ver como é incrível. Então que Deus abençoe aos pais. Dê sabedoria aos pais. Um mundo que caminha cada vez mais para distante de Deus precisa de pais enraizados na palavra santa dele para ensinar os filhos no caminho. Deus abençoe a todos os pais dessa igreja, dessa família, IAP Vila Helena, a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Pai, fica com a gente essa semana, nos leva em paz para as nossas casas, cuida de nós, ó Deus, proteja-nos dos perigos que somos suscetíveis, proteja-nos das doenças que também somos suscetíveis. Se tivermos lutas para passar, que passemos com o Teu Espírito Santo em nós, porque passaremos pelas lutas, batalhas, o que tiver que vir. Nos encha da Tua graça, nos encha do Teu amor, nos faça entender a Tua palavra, nos faça desejar a Tua palavra, nos faça falar da Tua palavra, Senhor. Habita em nós, nos usa, que essa semana possamos falar do Teu Evangelho, falar com palavras, mas falar também com gestos. Que o nosso trabalho seja um lugar de pregação, que a nossa escola seja um lugar de pregação, que a nossa família seja um lugar de pregação, que a nossa vida seja uma constante pregação, luz e sal. É assim que o Senhor nos chama. Em nome de Jesus, nos abençoa, e nós nos despedimos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com cada um de nós. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode cumprimentar o seu irmão, desejar uma boa semana. Deus abençoe.